Recebeu aqui essa notícia, até o nosso amigo lá, o Irmani, lá do pessoal do Centro Espírita do município de Faxinal, que mandou pra gente uma programação desse mês de agosto que já está ocorrendo em Faxinal. E hoje tem uma palestra especial, nesse dia 14, né? Tem uma palestra especial falando sobre o suicídio na visão espírita. Quem vai ministrar esta palestra lá na cidade de Faxinal é a Tânia Assunção Caldeira, do município de Apucarana. E ela é que está na linha com a gente e vai fazer esse convite. Antes até de eu falar com a Tânia, nós trouxemos hoje uma situação bem preocupante. Trouxemos hoje a informação de um cidadão lá de Grandes Rios, que foi localizado morto, vítima, cometeu lá o ato extremo. Tem muitos casos ocorrendo aqui na nossa região. E agora há pouco chegou também a notícia, inclusive nesse momento o corpo está sendo preparado na funerária de Caloré. Um jovem de 23 anos, de nome Leonardo, também cometeu o ato extremo. Então são situações lamentáveis, né, ocorrendo em municípios aqui da nossa região. Tânia, primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês aí da rádio. Para quem não conhece, quem que é a Tânia? Eu sou aqui de Apucarana e sou espírita. Atendemos um trabalho na região de palestras e fomos então convidados pelos amigos de Faxinal a participar do mês espírita deles. E o mês espírita tem um tema, dentro deste tema central vários assuntos são abordados, e como aconteceu também aqui em Apucarana e na nossa região um número considerável de suicídios, escolhemos então falar sobre esse assunto, sobre as causas, as consequências e como prevenir dentro de uma visão da doutrina espírita. Agora, a gente observa que várias denominações religiosas, como, por exemplo, a Igreja Católica, os evangélicos, enfim, várias denominações têm debatido esse tema, mas o que a gente tem percebido também é que muitas famílias ficam muito desorientadas, sem saber o que fazer. Às vezes deparam, né, com situações, vê que o familiar não está bem. Agora nós temos muito essa questão da correria, do dia a dia, depressão, e muitas pessoas que acabam cometendo o ato extremo. Então, dá para a gente ter uma visão geral sobre esse tema que vai ser debatido em Faxinal e passar alguma orientação para quem nos ouve nesse momento, Tânia? Sim, é muito importante que se diga que é muito importante que a família, ao perceber dentro dos seus membros, qualquer um com essas ideias, com ideações suicidas, que procure um profissional em primeiro lugar. É claro que a fé, a religião e todas as religiões são de suma importância, porque nos oferece um leque de trabalho, de orientação, de conforto, de consolo, mas nós não podemos esquecer que a ciência, ela também vem de Deus. Então, os psicólogos, os terapeutas, enfim, os psiquiatras, é muito importante que, como nós temos aqui em Apucarana, um setor dentro da saúde do município, chamado setor da saúde mental, que cuida desses assuntos. Então, é muito importante que a família busque esses profissionais qualificados, preparados para atender, enfim, dar a orientação que a família necessita. Aliada a esse tratamento que a medicina nos oferece, aí, então, claro, todas as denominações religiosas estarão oferecendo esse conforto, essa orientação. Como você disse, hoje nós temos um dia a dia muito corrido. A vida, ela está num ritmo muito frenético, onde a gente tem uma competição muito grande, uma busca incessante pelo ter, em detrimento do ser. Então, as pessoas ficam assim, buscando porque elas têm que acumular, porque elas têm que ter, porque elas têm que consumir. E tudo isso pode nos levar a um estado de angústia, de sofrimento, às vezes, de fracasso, se a pessoa não consegue oferecer todas aquelas condições materiais que ele sonha para a sua família, enfim. Então, nós estaremos abordando este tema do suicídio, buscando, então, as causas. Veja que o assunto é sério,
nós temos estatísticas que a cada 40 segundos nós temos alguém tentando tirar a vida no mundo. Isso é muito sério. E aqui na nossa região, apesar de ser uma região desenvolvida, com, vamos dizer assim, temos a informação ao alcance, mas a gente está com houve uma elevação no número de suicidas, o que tem despertado a atenção dos estudiosos. Então, nas causas, falaremos sobre essas ideias materialistas, sobre os excessos, e aí, claro que nos fatores de risco do suicídio, nós temos as doenças mentais, por isso falamos sobre a busca do profissional. É muito importante que se diga que ainda existe um preconceito da nossa parte muito grande. A gente ouve pessoas dizerem assim, mas eu não vou em médico de louco. Gente, nós temos que desmistificar essas questões. Esses profissionais que cuidam da saúde mental, a gente busca um médico, o ginecologista, nós buscamos um pediatra, nós buscamos um geriatra. Por que é que nós não vamos buscar alguém para cuidar da nossa saúde mental? Então, é preciso tirar esses mitos, essas questões, que, na verdade, é um preconceito que nós carregamos e que acaba fazendo com que muitas pessoas não busquem um tratamento, porque não sabem como é que serão taxadas, como serão qualificadas na sociedade. Então, falaremos desses fatores de risco, que são saúdes mentais, a depressão, o próprio desemprego, né? O bullying, o preconceito que existe hoje sobre N aspectos, sobre a sexualidade e tantos outros que acabam fazendo com que as pessoas, então, busquem no suicídio a saída para suas dores. Falaremos também sobre as consequências dentro da visão espírita, quais seriam, e, por fim, abordaremos esta questão da prevenção. Então, a nossa fala hoje à noite, ela vai ser a partir de uma perspectiva da pessoa, quer dizer, como que eu faço, como eu vou tentar prevenir para que eu não tenha as ideias suicidas. Então, falaremos sobre a questão do mecanismo de fuga dos sofrimentos, da fé, da paciência, da esperança, da calma e de outros aspectos que nós precisamos desenvolver na nossa intimidade para que essas ideias não venham fazer morada no nosso coração. Maratane, quando a gente fala que tem que procurar um profissional, talvez o primeiro passo seria o psicólogo. Dentro da perspectiva, dentro da realidade, enfim, um psicólogo, né, um terapeuta, enfim, alguém que possa nos ouvir, ou então buscar aí dentro do sistema de saúde, começa lá pelo posto, quer dizer, você vai fazendo aqueles encaminhamentos que a rede pública tem para nos fazer, se a pessoa não tem condições de pagar por esse profissional, mas que ela não carregue esse peso sozinha, ou que a sua família não deixe de procurar um profissional, porque vai achar, mas o que será que os outros vão pensar? Não, nós temos que pensar assim, a pessoa está aqui ao nosso lado, então nós precisamos fazer algo, porque depois fica o remorso. E uma coisa também que é muito importante que se diga, que tem um mito que as pessoas dizem assim, cão que late não morde, isso não é verdade. Não, a pessoa que fala que vai se matar, ela não se mata. Não, os estudos mostram que, na verdade, quase 100% dos suicidas, a pessoa deu sinais durante algum tempo que faria isso. Então, a gente precisa desmistificar essa ideia do de repente. Do nada a pessoa... Não, nada é de repente na natureza. E conosco não é diferente. Então, para a pessoa chegar até o ato extremo, houve um tempo, ela deu sinais, teve um problema, traumas, enfim. Então, a família precisa estar muito atenta. Então, quando você fala dessa correria no dia a dia que nós estamos, é essa reflexão que a gente quer proporcionar aos nossos irmãos hoje à noite. De repente, não falta tempo para nós olharmos nos olhos de um filho, para nós fazermos uma refeição juntos, né? Hoje está todo mundo aí no seu celular, ou comendo na frente da televisão, quer dizer, que hora que a família se reúne, que hora que a família ora junto, que hora que a família conversa sobre os problemas que todo mundo tem. Então, é tudo isso que a gente precisa repensar para que amanhã uma situação dessa que causa
consequências, tanto para quem acaba tirando a própria vida, como consequências muito dolorosas para os familiares, que depois vão carregar culpa, vão carregar remorso, vão, enfim, vai afetar de uma forma muito traumática as nossas vidas. E às vezes a gente observa, ô, Tânia, alguns pais, até pais mesmo dizendo isso, meu filho é fácil de cuidar, é só dar um celular para ele que ele vai ficar quietinho. Mas é uma companhia um pouco perigosa, né? É uma companhia perigosa porque a gente percebe assim, a geração jovem que está aí, ela é espetacular, ela é fantástica, eles são muito inteligentes. Mas se eles têm pai e mãe, eles precisam desta orientação. Então, às vezes a gente vê assim, você pega um celular, solta na mão aí de uma criança e ele, né, em pouco tempo disseca aquele aparelho. Mas, no entanto, dali a pouco ele vem e tira a própria vida. Daqui a pouco esse adolescente está depressivo. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ele tem um lado muito, esse lado da inteligência, ele precisa desenvolver o lado da moral. Então, quando Deus nos manda os filhos, ele não nos manda na condição de que, eu tenho que ser doutor, especialista para ser pai e mãe. Não. Nós não precisamos cada um ter um diploma para ser pai e mãe. Para isso, o nosso filho vai ter a escola, que na escola ele vai ter a instrução. Lá ele vai aprender português, ele vai aprender matemática, vai aprender geografia, enfim. Agora, o lar é que educa. O lar é onde você vai pôr as bases que ele vai, dos valores que o seu filho vai carregar para o resto da vida. Então, não adianta só ele ser muito inteligente. Ele precisa ter o lado das virtudes, o lado moral desenvolvido. E quem é que faz isso? É pai e mãe. Então, a escola instrui, mas somente o lar é que educa e que edifica o homem de bem. Tânia, só uma última pergunta aqui, abusando aqui do teu tempo, da tua bondade, do teu conhecimento, e esse é um tema que realmente ele cria, às vezes tem algumas pessoas que não gostam nem de tocar no assunto, você falar a palavra suicídio, não fala essa palavra. Sim, isso é um outro mito que a gente precisa tirar, as pessoas não querem falar sobre o assunto como se não falar resolvesse o problema, então eu não vou falar porque faz de conta que não acontece nada, né? E aí a gente cai naquele jogo da mediocridade, quer dizer, eu finjo que não vê, o outro finge que não vê, só que na verdade as coisas, o fato de você não falar não previne. É importante que se diga isso. E é tão complexo, porque às vezes você não é só aquela pessoa que está na crise, com um problema, está devendo, está com uma doença, mas às vezes a pessoa que está numa condição que a gente observa fala, mas esse cara está melhor que eu, devia estar feliz, devia estar sorrindo, e ele está deprimido, depressivo, porque ele entrou numa competição, ele criou um monstro, criou problemas. Então, pode atingir todo mundo, né? Exatamente, não tem ninguém, a gente pode dizer assim, ninguém está ileso desta condição. Por isso a vigilância, como nos falou Jesus, a oração e a vigilância, cuidar dos meus pensamentos, cuidar dos meus sentimentos, porque como você disse, às vezes a pessoa tira a própria vida, você olha e fala, nossa, mas ela tinha casa, ela tinha carro, ela viajava, ela tinha qualificação, ela tinha diploma, ela tinha... Então, como é que pode, com todas as condições materiais, acontecer isso? É porque só a condição material ela não é suficiente ou ela não é absoluta para garantir a nossa felicidade. A nossa felicidade passa por questões, claro, de um conforto, de uma condição de vida melhor que você vai ter. Mas só isso não é o suficiente, porque o ser humano tem outras necessidades. Então, não é só dizer assim, ele tem o que comer, o que beber, o que vestir e tem casa e carro, e isso é o suficiente. Nós precisamos de muito mais do que isso. E a nossa felicidade, ela sempre vai passar pelo nosso próximo também. Então, por isso, esse olhar cuidadoso, esse olhar carinhoso com aqueles que estão mais perto de nós, principalmente os nossos familiares. Tânia, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, dizer que a gente está aqui sempre à disposição, quando quiser debater com a gente esse tema. Tânia Assunção Caldeira Pucarana, que vai estar ministrando essa palestra. Só já reforço o convite para você encerrar, é hoje em Faxinal, né? Isso, hoje então em Faxinal, dentro da comemoração do mês espírita daquela casa, nós estaremos então a partir das 20 horas, a entrada é franca, e nós estaremos então
levando algumas reflexões, trocando algumas ideias com os nossos irmãos que lá estarão sobre este tema que, como dissemos, é muito sério, é muito grave e nenhum de nós pode dizer e afirmar, não, comigo não vai acontecer ou na minha família não acontece. Por isso, a vigilância, o cuidado é de suma importância. Então, esperamos a todos lá em Faxinal. Uma boa tarde. Muito obrigado por esse espaço. Obrigado pela gentileza aqui da entrevista, tá bom? Tá, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Falamos ao vivo aqui então com a Tânia Assunção Caldeira. Justamente nesse dia, até eu busquei aqui essa entrevista com a Tânia, porque hoje tivemos aquele caso em Grandes Rios e agora há pouco em Caloré. Um rapaz ali de nome Leonardo, sobrinho lá de uma enfermeira muito conhecida, que é a Guida, e ele acabou cometendo um ato extremo. Rapaz de 23 anos de idade. Então é uma situação realmente lamentável. A gente tem que debater esse tema, tem que orientar as pessoas, tem que orientar, né, os pais, os filhos, os avós, enfim. Não tem que debater o assunto para evitar que ele continue ocorrendo com tanta frequência. Claro que zerar, eu acredito que seja impossível, mas pelo menos ajudar muitas pessoas ou evitar que muitas famílias passem por esse trauma que tem ocorrido em municípios aqui da região. Por isso que eu convidei aqui a Tânia Assunção Caldeira, que vai ministrar essa palestra coincidentemente hoje em Faxinal, para que ela pudesse falar com a nossa reportagem. Agradecer o Irmani, que é policial rodoviário, está na reserva, né? Policial rodoviário, que viabilizou para a gente também essa entrevista, é lá do Centro Espírita da cidade de Faxinal.